Seja bem-vindo ao Empresas S.A. Existem diversos mecanismos de fomento e fortalecimento do mercado tocantinense que muitos empresários de todos os setores, agropecuário, industrial, comercial e de serviços, desconhecem. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos conversar com o diretor-presidente da Agência de Fomento do Tocantins, Rodrigo Gomes de Oliveira, que vai falar sobre o que a agência pode fazer por você, empresário. Já ouviu falar em avaliação 360 graus? Ela é uma importante ferramenta de gestão de pessoas. E sobre isso, vamos conversar com a administradora, coach e consultora Tude Vieira. Se você tem alguma sugestão ou gostaria de saber mais sobre um tema específico, escreva para a gente. contato@empresassa.com.br. Você também pode entrar em contato com a nossa equipe de consultores por este e-mail. Empresas S.A. está começando e será um prazer ter a sua companhia. Mais uma vez, as chuvas trazem o fantasma da dengue. E o que não muda também é a forma de combater esse mal. Eliminar os criadouros evitando água parada e manter a vigilância em sua casa ou trabalho são as nossas principais armas nesse combate. Chega de vítimas. Quem tem que morrer é o mosquito. Tocantins contra a dengue. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. A partir de 1º de abril, as notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas em arquivo XML versão 2.0. Todas as empresas, sem exceção, deverão emitir a nota fiscal eletrônica nas operações destinadas à administração pública direta ou indireta. Para se credenciar a emitir a nota fiscal eletrônica, acesse www.cefaz.to.gov.br. Mais informações pelo fone 3218-2358. Secretaria da Fazenda, Governo do Tocantins. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos, fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Fomentar a geração de emprego e renda para a sociedade tocantinense. Essa é a missão da Agência de Fomento do Tocantins. E agora você vai saber como e quais mecanismos ela dispõe para fortalecer o mercado local e como você, empreendedor, pode ter acesso a eles. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje no Empresas S.A. o diretor-presidente da Agência de Fomento do Tocantins, Rodrigo Gomes de Oliveira. Rodrigo, obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre um tema tão necessário para um Estado em desenvolvimento como o nosso. E qual é o papel da Agência de Fomento para esse desenvolvimento? Tá, isso é extremamente importante. O pessoal acaba confundindo um pouco. É muito importante a gente elucidar isso para o público. A Agência de Fomento, ela é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Tocantins. Ela foi criada através de uma lei, obviamente, e ela está sob a égide do Banco Central, né? Ou seja, a Agência de Fomento ela faz parte do Sistema Financeiro Nacional.
A criação das agências de fomento tem o seu início após o Brasil, através do Banco Central Brasileiro, assinar o Acordo da Basileia, onde os principais bancos centrais do mundo assinaram esse acordo. A intenção nessa assinatura era tirar os estados dentro do sistema financeiro nacional, para evitar riscos para o sistema. Mas os estados da federação entendiam que, sem ter um banco, eles poderiam ficar impossibilitados de desenvolver a situação regional. Então, o papel básico da agência de fomento é a de Banco Estadual de Desenvolvimento. Então, tem algumas linhas de crédito que são disponibilizadas para os empresários? Sim, exatamente. Como todo e qualquer banco, a agência de fomento ela dispõe de operações creditícias, nós chamamos de operações creditícias. Basicamente, a agência de fomento ela pode atuar em todos os setores da economia local. A agência de fomento, como ela pertence a uma unidade da federação, ela só pode fazer operações dentro da sua unidade. Então, a agência de fomento do Estado de Tocantins só pode aplicar recursos aqui dentro do Estado. Quais são as operações que nós podemos fazer? Absolutamente todas as operações que um banco comercial faz. Por exemplo, nós podemos fazer repasse do BNDES. Se um empresário ele quer fazer uma operação de FINAME, tão famosa operação de FINAME, nós podemos fazer isso através da agência de fomento do Estado de Tocantins. O agropecuarista, ele quer fazer uma operação de crédito rural, ele pode também buscar a agência de fomento para fazer esse tipo de operação. E a operação de crédito que nós mais fazemos, onde nós temos mais capacidade para disponibilizar um diferencial para o investidor aqui no Estado de Tocantins, é referente ao que a gente chama de investimento misto. Quando o empresário ele busca o recurso na agência de fomento para investir na sua estrutura e no seu capital de giro. Nesse tipo de operação, nós somos extremamente agressivos. E qualquer tipo de empresário, né? Você disse qualquer linha, comércio, indústria, agropecuária. Absolutamente qualquer tipo de empresário. E como que é esse procedimento? Tem que ser submetido a um projeto? Sim, exatamente. A agência de fomento, como ela faz parte do sistema financeiro nacional, ela está sob a égide do Banco Central. Então, nós precisamos obedecer tudo aquilo que o Banco Central manda, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela vai buscar uma linha de crédito, ela precisa fazer um projeto de viabilidade econômico-financeira, leva até a agência de fomento e os nossos técnicos vão analisar a possibilidade ou não daquele investimento dar no decorrer do período o recurso necessário para pagar esse investimento e para pagar essa linha de crédito, né? O pessoal pode buscar na agência de fomento essa informação, nós temos todos os técnicos lá que podem passar esse tipo de informação, inclusive auxiliando na formatação desse plano de negócio. E depois dessa análise, sendo viável economicamente, a linha de crédito ela é disponibilizada para o investidor. E você tocou num ponto importante, né? Que vocês têm técnicos para auxiliarem na questão do plano de negócios, porque a maioria dos empresários não sabe fazer um plano de negócios, nem o que é um projeto de viabilidade econômica. Então, vocês têm um pessoal que pode orientá-los. Sim, com certeza. Nós temos um pessoal que pode dar as diretrizes básicas para um projeto de viabilidade econômica e financeira, porque, na realidade, um projeto de viabilidade econômico-financeira, ele busca mostrar para o ente financeiro que durante o período daquela atividade, até a sua maturidade, essa empresa vai ter geração de caixa suficiente para retornar o investimento e ainda ter lucro. Então, sem um projeto de viabilidade econômico-financeira, qualquer tipo de atividade econômica, ela está fadada a um insucesso. Existem restrições? Existe alguma restrição? Como a agência de fomento do Estado de Tocantins, ela faz parte do sistema financeiro nacional, as restrições são aquelas restrições básicas do crédito. Por exemplo, uma pessoa ou uma empresa que tem algum tipo de restrição junto ao sistema financeiro nacional, que tem um Serasa, um SPC, infelizmente ele não vai conseguir buscar o recurso na agência de fomento, porque nós somos impossibilitados de repassar, assim como todo e qualquer outro banco no Brasil. Então, a principal premissa é estar regularizado. Exatamente. Fazer um projeto e levar apresentar lá. Isso, exatamente. E nós até discutindo com o acionista majoritário da agência de fomento, que é o governo do Estado de Tocantins, nós estamos tentando viabilizar uma linha de crédito que vai se chamar Fomento Legal.
que é o quê? É trazer o pessoal que está hoje na atividade, que a sua empresa ainda não está regulamentada, ainda não está regularizada, ainda não tem um CNPJ, trazer esse pessoal para dentro da regularidade. Como? Nós vamos financiar para essa pessoa abrir essa empresa. Através disso, essa pessoa ela vai poder buscar o recurso em qualquer banco do Sistema Financeiro Nacional, inclusive na própria agência de fomento. E como você mesmo disse, vocês não trabalham só com o dinheiro aqui do Estado, vocês também estão aptos a trabalhar com outras linhas de crédito. Sim, né? Exatamente. O que acontece? A agência de fomento ela tem um capital social próprio, que ela utiliza esse capital social para fazer as operações de crédito, mas nós também repassamos recursos do BNDES, nós podemos buscar recursos de fundos constitucionais e, inclusive, recursos internacionais. É claro que é uma questão um pouco mais complicada, mas existe essa prerrogativa na lei. A Agência de Fomento do Estado do Tocantins pode buscar recurso internacional para ser aplicado aqui no Estado do Tocantins. Então, todas as empresas, micro, pequenas e médias, podem procurar a agência? Com certeza, absolutamente todas elas podem buscar a agência. Nós não temos nenhum tipo de restrição com pequena, média ou microempresa. Na realidade, é interessante que a agência de fomento ela busca 3 lucros: o lucro financeiro, o lucro social e o lucro ambiental. Então, qualquer tipo de empresa que busca esse tipo de atividade vai ser extremamente bem-vinda para tomar um café conosco lá e a gente debater o que nós podemos fazer para auxiliá-lo no seu sonho. Ok, Rodrigo, muito obrigada por estar conosco aqui novamente e prestando essas informações muito importantes aí para os nossos empreendedores. Eu que agradeço a oportunidade e volto a afirmar, a Agência de Fomento está com as portas abertas para que nós possamos auxiliar os empresários aqui do Estado do Tocantins. Obrigada. Obrigado. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto ligado ao mundo dos negócios e empreendedorismo, escreve para a gente, contato@empresassa.com.br. A nossa equipe de consultores está pronta para te responder. Nós voltamos já já com mais Empresas S.A. A partir de 1º de abril, as notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas em arquivo XML versão 2.0. Todas as empresas, sem exceção, deverão emitir a nota fiscal eletrônica nas operações destinadas à administração pública direta ou indireta. Para se credenciar a emitir a nota fiscal eletrônica, acesse www.cefaz.to.gov.br. Mais informações pelo fone 3218-2358. Secretaria da Fazenda, Governo do Tocantins. Eu sou o professor Rodrigo, presidente da Agência de Fomento, e você está assistindo Empresas S.A. Mais uma vez, as chuvas trazem o fantasma da dengue. E o que não muda também é a forma de combater esse mal. Eliminar os criadouros evitando água parada e manter a vigilância em sua casa ou trabalho são as nossas principais armas nesse combate. Chega de vítimas. Quem tem que morrer é o mosquito. Tocantins contra a dengue. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. A avaliação 360 graus é uma ferramenta de gestão de pessoas que traz benefícios para avaliados e avaliadores. Para falar sobre isso, nós convidamos a administradora, coach e consultora Tude Vieira. Tude, muito obrigada por estar novamente aqui conosco. O privilégio é todo meu. Tude, o que é a avaliação 360 graus? A avaliação 360 graus é uma avaliação é um processo, uma ferramenta de gestão de pessoas que tem como objetivo avaliar o desempenho e a capacidade de entrega do profissional para a organização. E para entendermos um pouquinho da capacidade de entrega, nós devemos avaliar por quatro ângulos, que é as competências técnicas, competências comportamentais, os resultados obtidos e a responsabilidade desse profissional dentro da organização. Qual é a diferença, se é que existe, entre a avaliação 180 graus e a 360? Sim, existe sim. 180 graus, nós temos uma percepção apenas de um ângulo, que é
onde o profissional se autoavalia e o líder dele faz a avaliação junto com ele. Na 360 graus, nós já temos uma avaliação mais completa e fidedigna, porque várias pessoas são entrevistadas, vão responder essa avaliação e nós teremos uma percepção maior, onde os líderes, os liderados, os pares, os colegas, os clientes, e em alguns casos até os fornecedores vão avaliar esse profissional. Então a percepção fica mais, a gente se aproxima mais da realidade. Na 180 graus, nós podemos, essa avaliação ela pode em algum momento ser impactada por problemas nos relacionamentos pessoais entre o líder e o liderado. Então a 360 graus elimina, aproximando da realidade. Então a 180 ela pode ser mais parcial, ter uma tendenciosidade maior do que a 360? Sim, com certeza. Eu gosto muito de utilizar 180 graus quando é para... O líder, ele pode avaliar mensalmente, utilizando o 180, para acompanhar a evolução desse profissional. Mas para a gente ter uma visão mais clara, mais fidedigna e mais próxima à realidade, é melhor a 360. E quando que essa avaliação deve ser feita? A avaliação ela é sempre bem-vinda. Quando a empresa quer melhorar seus resultados, quer desenvolver seus profissionais. Agora, é importante lembrar e ressaltar que empresas grandes, elas devem ter um espaço entre uma avaliação e a outra, para que seja possível ter tempo para esse profissional, para que ele possa, depois dessa avaliação, identificar os pontos que precisa melhorar e ter o tempo para colocar em prática o plano que foi desenvolvido de melhoria. Para algumas empresas menores, pode ser feito de 6 em 6 meses, a 360. A 180 pode ser feito mensal, para que o profissional possa se perceber dentro das atividades que ele executa dentro da organização. Mas não é uma ação isolada, ela tem que vir em conjunto com outras ações. Toda avaliação, ela não pode ser uma ação isolada. Por quê? A partir do momento que nós mobilizamos uma equipe, geramos a expectativa, mobilizamos a equipe para responder uma avaliação, a equipe ela tem uma expectativa de melhorias. Se a ação isolada é feita só para identificar o que está acontecendo, não trará resultados. É mais importante do que isso, é importante identificar o que precisa, o que está acontecendo dentro da organização e elaborar um plano de desenvolvimento para que seja corrigido os pontos negativos identificados. E você citou 4 ângulos dessa avaliação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais deles. As competências interpessoais, como ele se relaciona com os colegas, como que está dentro da organização, como é que ele se relaciona com o meio. E as competências técnicas, o quanto ele conhece do produto, dos serviços que ele realiza, dos resultados obtidos, o que ele tem obtido de resultado ultimamente dentro da empresa nos últimos meses. E a responsabilidade, quais são as responsabilidades dele dentro da organização para linkar. Quando você atrela esses quatro pontos, você consegue realmente identificar esse profissional, o quanto ele está pronto e onde precisa necessariamente desenvolver. Existe algum tipo de resistência ou dos colaboradores ou dos gestores quanto a esse tipo de avaliação? Bom, Tati, toda avaliação, toda ação que é gerada sem a devida comunicação, a devida conscientização da equipe, ela gera uma resistência. E é função do líder não deixar que isso aconteça. Como? Conscientizando, informando e principalmente entendendo que essa ferramenta é uma ferramenta de crescimento e não de punição. Ok. E quais são as vantagens, assim, numa visão macro para a empresa? Toda a empresa que entende que essa ferramenta é uma ferramenta inicial do diagnóstico, que após ela vai elaborar um plano de melhorias e coloca em prática essas melhorias e acompanha a evolução, com certeza o crescimento dela é muito mais rápido. Consegue antecipar o que demoraria, às vezes, anos para se alcançar, com esse acompanhamento, antecipa muito mais. Uma dúvida frequente, os custos. Uma microempresa, por exemplo, de 4 funcionários, ela tem como ter acesso a esse tipo de avaliação? Sim, porque os custos depende da quantidade de colaboradores. Então, se são menos colaboradores, com certeza o preço também é menor. É bem acessível. Eu mesmo já tive clientes até com 4 colaboradores dentro da empresa que nós fizemos avaliação 360. É fantástico o resultado. Então você começa com a avaliação 360 e ela tem que ser também contínua, não pode ser um processo
pontual. Não. Nós vamos fazer agora e está muito bom. Não, principalmente, o objetivo da avaliação de desempenho é, como eu disse, é só o diagnóstico, é o primeiro passo, a menor, como é que fala, é o menor ponto é o diagnóstico. Daí sim, depois que você fez o diagnóstico, vamos montar um plano de desenvolvimento e aí sim começam as ações. E só depois de colocar esse plano de desenvolvimento em ação, que a empresa vai começar a obter os resultados. Por isso que eu gosto de falar, não pode só identificar. Muitas empresas às vezes querem avaliação, identificam, o relatório fica pronto, entende tudo e agora guarda na gaveta. Aí não adianta, não traz resultados. E principalmente o líder entender que essa ferramenta é para crescimento e desenvolvimento da equipe. Então é um trabalho contínuo que não pode parar. Não pode parar. E eu sempre sugiro também para os meus clientes que a avaliação 180 graus, até o próprio líder pode fazer, a empresa aí nem tem custo, ele mesmo faz com o seu colaborador e acompanha mensalmente. É uma oportunidade que a empresa dá para o profissional de se perceber no desenvolvimento das suas atividades. Então o profissional, o liderado vai conseguir identificar onde ele está acertando, o que ele precisa melhorar e melhor ainda, se for atrelado com o feedback individual do líder. Aí ele consegue, eu vejo muitos profissionais me reclamarem que às vezes trabalham na empresa muito tempo e não conseguem ser vistos. A empresa não percebe o quanto esse profissional está se desenvolvendo. Isso acaba desmotivando. E quando ela é atrelada com o feedback, ele percebe que a empresa está percebendo a evolução e automaticamente se motiva mais ainda a se desenvolver. Ok, Tude, muito obrigada pela sua participação e por esses esclarecimentos sobre a avaliação 360 e 180. Obrigada a vocês. Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Escreva para nós através do e-mail contato@empresassa.com.br ou siga-nos no Twitter. Nós voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. A partir de 1º de abril, as notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas em arquivo XML versão 2.0. Todas as empresas, sem exceção, deverão emitir a nota fiscal eletrônica nas operações destinadas à administração pública direta ou indireta. Para se credenciar a emitir a nota fiscal eletrônica, acesse www.cefaz.to.gov.br. Mais informações pelo fone 3218-2358. Secretaria da Fazenda, Governo do Tocantins. Eu sou Tude Vieira, administradora, coach, consultora e você está assistindo Empresas SA. Estar conectado com o mundo pode render bons negócios, informações e conhecimento. Notícias, artigos, dicas, vídeos. Fale com especialistas, troque experiências e muito mais. Acesse www.empresassa.com.br e entre num universo onde o empreendedorismo não tem limites. Lá em casa, meu pai me ensinou que a dengue é uma doença séria e que a gente tem que se unir para vencer esse mal. E você pode ajudar. É só fazer um vídeo de 1 minuto com o tema Combate à Dengue. Envie para o site do Concurso Cultural Tocantins contra a Dengue e chame seus amigos para assistir. Os vídeos mais criativos vão ser premiados. Veja o regulamento no site www.tocantinscontradengue.to.gov.br. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Um documento que faz parte do dia a dia de toda a empresa é a Carta Comercial ou Empresarial. Ela é o principal instrumento de comunicação utilizada pelas empresas em contato com seus clientes e fornecedores. Uma boa carta deve ter algumas características importantes. Vocabulário simples e formal. Nada de textos coloquiais e gírias. Ter clareza e objetividade, utilizando frases curtas e gramática correta. Nada de períodos longos e cheios de floreios. Erros de português ou digitação são inaceitáveis. Então, antes de enviar uma carta, faça uma revisão cuidadosa. As normas rígidas quanto aos espaçamentos que antes tinham que ser milimetricamente observados não fazem mais parte do padrão atual. Hoje, a estrutura de uma carta é composta pela data, destinatário, invocação, explanação do assunto, fecho e assinatura.
É importante lembrar que qualquer carta empresarial ou comercial deve ser impressa no papel timbrado da empresa, que deve conter, além da logomarca e nome, os dados para o contato, como endereço, telefone, fax e e-mail. Se tudo fosse perfeito em nossas vidas, não existiriam os desafios. A monotonia nos tornaria seres inertes, sem motivação. É justamente na imperfeição da vida que estão as oportunidades de transformar os erros e as dores em conquistas, aprendizados e vitórias. Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when all the colors fade when you're gone. No New Year's Day parade, you're gone. Colors seem to fade. Mama calls, she said, there's downstairs crying, feeling like such a mess. Yeah, I hear, yeah, background bawling. What happened to your sweet summertime dress? I know it all. Locked in our voids and we stay. When you're gone, all the colors fade when you're gone. No New Year's Day parade, gone. Colors seem to yesterday I got lost in the circus. O programa de hoje está terminando e foi ótimo ter a sua companhia. Nos vemos novamente na semana que vem, aqui na Rede Jovem. Um ótimo final de semana, muito sucesso. Tchau, tchau!